o que eu acho que a gente tem que entender, antes da gente falar sobre remédio, a gente tem que entender sobre a progressão do câncer. O que é o câncer? É um crescimento desenfreado de células erradas, digamos assim, de células danificadas. Ou seja, o corpo ele consegue controlar o crescimento celular. E ele consegue reparar a célula sem que ela é danificada. Porque o que acontece? Muita gente não sabe, mas a gente produz metabólitos, ou seja, toxinas do metabolismo. Para a gente funcionar aqui agora, a gente está gerando estresse oxidativo, a gente está gerando radicais livres, a gente está gerando dano à estrutura. E ela precisa ser reparada. Só que naturalmente, o estilo de vida natural, né, que a gente viveria na natureza, teria muito reparo e pouco desgaste. O estilo de vida moderno tem muito desgaste no organismo e pouco reparo. E aí o que acontece? A célula tem o DNA dentro dela, né? Ou seja, no núcleo da célula, são vários compartimentos que compõem uma célula. Dentro de um dos compartimentos tem, dentro da célula, bem no centro da célula, tem um núcleo. Lá dentro do núcleo tem o DNA. O DNA é um código de instruções que são necessários para a célula se reproduzir. Para você crescer, você precisa de reproduzir. Por exemplo, imagina um bebezinho e vai virando um bebezão, um jovem, depois um adulto. Isso é crescimento a nível celular. Ou seja, ele tem uma estrutura para desenvolver esse crescimento. Tem todo um código genético que codifica as proteínas ali e vai fazendo a transcrição, né? Ou seja, replicar exatamente o que estava dentro da célula para produzir uma célula idêntica. Só que, como a gente vive de uma forma muito não natural, a gente tem dano ao código genético, a gente tem uma mutação. E essa célula mutada, quando a gente come muita caloria e muita proteína, estimula a divisão celular, mas inibe o reparo da célula. Então, quando está estimulando a divisão celular, mas está inibindo o reparo, ela vai se multiplicar em 2, em 4, em 8, em 16, já danificadas. Exatamente. Para replicar, ela tinha que reparar antes. Mas a gente nunca dá um tempo de jejum intermitente, nunca dá um tempo para o nosso corpo se reparar. É sempre muita comida, muita comida, muita comida, muita comida, pouco sono, pouco sono, pouco sono, e por aí vai. Então isso danifica a célula. Então ela começa a se tornar uma célula, começa a formar um tumor ali no local. Por quê? Replicou muitas células danificadas e elas começam a se acumular. Aí tem vários fatores que acabam desenvolvendo o câncer, né? As células cancerígenas criam angiogênese, ou seja, novos vasos para se nutrir, elas puxam nutrientes para elas, tem várias coisas, mas o que as pessoas têm que entender em casa é por que o câncer cresce? Porque são esses danos às células, dano ao DNA. Então a gente tem que pensar muito dos mecanismos de reparo e como manter eles funcionando demasiadamente. Né? Então aí que entram esses remédios. Remédios todos, qualquer médico sai da faculdade sabendo que, aulas de farmacologia, todo tipo de remédio sintético, que é feito de petroquímicos, né, que a gente tem que compreender isso, ou seja, na natureza tem alguma coisa que não estraga? Ou seja, uma árvore, ela tem tempo de vida. As folhas que caem dela se decompõem. Como que você faz uma cápsula que seja natural? Não tem cápsula natural. Não existe. E para dar liga ali na cápsula, etc., para dar liga ali no remédio, tem que ter petroquímico. Né? Então você está ingerindo um petroquímico que, obviamente, a gente ainda nem sabe de todos os efeitos. Né? Sim. E aí, o que acontece? Você estava falando do Premarin, né? O Premarin, que era um remédio utilizado para reposição hormonal depois da menopausa, aumentava a incidência de doenças cardiovasculares e câncer. O DS, distributerol, que era um remédio para auxiliar na gravidez das mulheres, acho que na década de 50 nos Estados Unidos, foi usado durante muito tempo, auxiliava as mulheres a desenvolverem câncer e as filhas delas já nascerem com câncer ou desenvolverem muito cedo. Nossa. Alterava questões epigenéticas transgeracionais, ou seja, causava um dano que ia passar para a próxima geração. Nossa, isso é muito ofensivo. Eu mesma, logo que eu comecei a menstruar, meu ginecologista já me passou anticoncepcional. Então é assim, você começa a vida... Sem vida sexual ativa? Nada, só porque eu tava menstruando, só para regular, porque tinha espinhas, né? Muitas espinhas. Então não, toma esse hormônio aqui para poder regular. Se ele soubesse de nutrição, ele saberia que
consumo de laticínios e leite e queijo é correlacionado à espinha. Não é menstruação. Tinha muita rinite, sinusite, eu consumia muito queijo, eu acordava, tomava um copo de leite, então eu já tinha muitos problemas na minha alimentação, então assim, tomava ainda uma pílula ainda para repor hormônios que estava me causando muito mal mesmo. Então assim, já começa na adolescência, na puberdade, a pessoa já começa a receber esses hormônios sem necessidade. O que acontece realmente pouco é informado para a população. A população só segue o que foi recomendado a ela, mas os dados científicos precisam ser cada vez mais atualizados. E às vezes muitos dos profissionais da área de saúde também não são atualizados, né? E tem muita influência da indústria e por aí vai. Mas esse mesmo médico foi que me indicou a cesárea 100 anos, nem eu descobri minha gravidez e já estava querendo marcar minha cesárea. Então, assim, esses médicos, eles realmente são pagos para fazerem cirurgias, para te darem remédios. Então, assim, infelizmente, a população ela tem que buscar o conhecimento. E você fez cesárea? Não, quando ele já falou isso, eu falei, não. Que legal. Não. O pessoal, apesar de ser um tópico bem diferente, né, já que ela entrou no assunto, uma das coisas interessantes é que cesárea aumenta prejuízos ao sistema imune. Por quê? Não, olha isso. Quando a mulher vai ter a criança, existe uma microcolonização das bactérias intestinais na vagina. Ou seja, ela migra bactérias do intestino dela para a vagina dela, para quando a criança passar, ser microcolonizada por essas bactérias vaginais e ela ter uma microbiota assim que nasce. Sim, e a microbiota é um dos auxílios ao desenvolvimento do sistema imune. Então, olha que interessante, os médicos todos querem fazer cesárea, sendo que o natural seria nascer pela vagina. Durante milhões de anos não teve cesárea. Isso daí tem o quê? 1000 anos? E receber essas primeiras bactérias da mãe, né? A criança receber da mãe ali antes de vir para a Terra, né? Sai antes do tempo, pô. Como você está sabendo que a cesárea vai ser exatamente o tempo? Deixa a criança nascer natural. Óbvio, existem casos? Existem, mas provavelmente esses casos também são por causa de um estilo de vida não natural da mãe. Sim. Sugiro você ler o Veganismo para Mães, Pais e Bebês para entender por que às vezes a criança não consegue nascer de parto natural, né? A mãe leva uma dieta hiperproteica, hipercalórica, e a criança nasce muito grande, uma péssima relação pélvica-quadril, uma relação pélvica, ou seja, ela não teve um bom desenvolvimento anatômico, ela não tem bastante espaço para passar, entende? Porque foi não saudável na infância, etc. Tem um monte de questões a se considerar, mas o natural é sempre melhor em praticamente todos os casos. Né? Sim. E aí sim, por exemplo, já que a gente vai falar de remédios, antibióticos, tem dados de alguns tipos de antibióticos sendo correlacionado ao aumento de incidência de alguns tipos de cânceres. Né? O próprio nome você antivida. Antibióticos, né? Então é antivida, você vai matar toda a vida ali da sua microbiota para zerar, né? E começar de novo a se alimentar errado. Eu mesmo fazia isso, né? As estatinas, por exemplo, os remédios para colesterol, né? Os hipocolesterolemiantes, são um dos remédios mais vendidos do mundo, uma das maiores lucros da indústria farmacêutica, e eles também são correlacionados ao aumento da incidência de câncer. Aí você está tomando um remédio para reduzir seu colesterol, para proteger do seu coração, enquanto desenvolve mais câncer. E minha mãe toma. Espero que ela assista esse vídeo. Então, remédios para hipertensão, por exemplo, no caso dos sartans, é um tipo de remédio para câncer, foram associados com cânceres desde 2010, porque provavelmente eles continham 3 substâncias cancerígenas na sua formulação, que são conhecidas por... E também foi encontrado lotes pela própria Anvisa americana contaminados que fizeram recall, né, ou seja, tiraram do mercado, que também tinham substâncias cancerígenas. Aí, anticoncepcional, como a gente já falou, como a Adriana falou, que começou a tomar, é correlacionado ao aumento da incidência de câncer. Suplementos como ácido fólico, por exemplo, que é recomendado para toda mulher grávida, para reduzir a incidência de defeitos do tubo neural,
são correlacionados ao aumento de câncer na mãe e na prole por algumas pesquisas. Aí você fala, mas será que uma mulher grávida realmente precisa tomar um suplemento, sendo que ácido fólico é o folato do latim? E será que folato significa folha? Nossa. Desculpa, ácido fólico vem de folato. O ácido fólico é o sintético do folato. O folato é, na verdade, a B9, a vitamina B9, uma vitamina do complexo B, que é famosa por ser muito importante para a saúde. Mas folato, ou seja, B9, vem do latim e significa folha. Então, todos os alimentos das plantas, principalmente as folhas, têm muito folato. Uau. E aí, sabe, tem um monte de coisa que não dá nem para entrar, tocar a ponta do iceberg aqui, mas folato aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole, ou seja, não aumenta só a incidência de câncer na mulher que está tomando, mas no filho que vai estar tendo alterações epigenéticas transgeracionais por causa do suplemento. Né? Isso são pesquisas, talvez não inconclusivas ainda, poucas pesquisas aparecem sobre o assunto, mas quem faz esse tipo de pesquisa, entende? A indústria farmacêutica faz a pesquisa para levar para o mercado e falar, olha, está melhorando os níveis de folato no sangue, então vamos continuar suplementando. Eu não entendo se saúde é produzida por vida saudável, por que não viver de forma mais saudável? Folha é gostoso, entende? Fruta é gostoso, castanha é gostoso, todos os vegetais que contêm folato são gostosos. A gente foi feito para comer os nossos nutrientes e não tomar em cápsulazinha petroquímica. Porque, gente, não é só a sua vida, é a vida das próximas gerações, né? É o nosso DNA que está sendo modificado. Então, assim, é autorresponsabilidade pelas próximas gerações, né? É muito importante você realmente tomar a iniciativa, tem que vir de dentro. Só finalizando esse tópico todo, né, que a Adriana perguntou em relação às terapias do câncer, eu peguei para o livro um cientista, um oncologista, né, um cientista de câncer, chamado M.V. Bagosclone, publicando na Nature. Nature é considerado um dos 3 mais jornais médicos científicos nas ciências biomédicas, etc. Ou seja, um jornal extremamente respeitado. Para ter uma publicação na Nature é assim, o auge do cientificismo, né? E aí ele mesmo cita o mesmo agente citotóxico, ou seja, tóxico à célula, que causa o câncer, pode ser usado para tratar o câncer. Ou seja, é um grande paradoxo. Uau. Mas ele sugerindo nesse artigo que todos esses tratamentos para o câncer são famosos por induzir o câncer, mas eles também curam o câncer. Eu não consigo entender, e a questão é, a gente no meio natural, etc., por mais que tenha pesquisa mostrando que atividade física, sol, sono, dieta, etc., auxiliam drasticamente, até mesmo reduzir o câncer, por pesquisas como o Ornish já publicou, né, que os marcadores tumorais reduziam drasticamente dentro de poucos meses com a adoção de uma dieta plant-based, ou seja, literalmente a reversão da doença. Tá? Ele mostra isso a nível científico, mas a gente não pode usar o termo de cura de câncer ou nada do gênero. Se você usar, você é caçado e processado, etc. Mas eu não conheço de nada na literatura médica científica, apesar de já ter escrito um livro sobre câncer e estudar sobre o assunto, que seja mais eficaz que uma dieta baseada em vegetais. Sim. Ou seja, não tem artigo médico científico mostrando que algo poderia reduzir os biomarcadores. Por exemplo, o Ornish fez uma pesquisa em câncer de próstata, né? Ou seja, pegando homens com câncer de próstata e botando eles numa dieta baseada em vegetais, uma dieta plant-based, como a gente chama. No caso, não sei se foi uma dieta 100% vegana, né? sem nenhum tipo de proteína animal, ou se teve iogurte, que eu acho que ele botava de vez em quando, etc. Mas ou seja, ele mostrou que o sangue de uma pessoa em uma dieta plant-based era 8 vezes mais potente